Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia aos internautas. Nosso evento estará totalmente sendo transmitido ao vivo e será gravado e em breve estará na nossa página. Agradeço a presença de todos aqui para mais um evento do CRA-RJ que busca levar ao administrador e ao profissional conhecimento das áreas que estão aí e aperfeiçoamento naquilo das áreas mais conhecidas. Hoje a gente vai estar conversando de uma área que não é tão ocupada assim pelos profissionais de administração, mas que é uma área que nossos grandes profissionais aqui, 2 administradores, vão estar apresentando para vocês. Eu sou Francisco de Jesus, eu sou conselheiro dessa casa e estou coordenador da Comissão de Perícias e Administração Judicial do Conselho Federal de Administração. Estamos preparando todo um trabalho de cadastro e de preparação dos profissionais de administração para atuar nessa área. Essa é a nossa intenção. É uma área em que o administrador não vem que é um lado bom, mas não se habilitam para ela. Então, vamos mostrar que esse mercado está aberto, está esperançoso, não só por quem está demandando, mas até mesmo pelo lado da magistratura, precisando de gestores, pessoa com experiência na área de gestão para alguns casos específicos. É isso que a gente tem escutado. Eu falo aqui não em meu nome, eu falo em nome, primeiro, do presidente dessa casa atual, que é o administrador, conselheiro Leuci Del Pai, e, em especial, eu queria fazer uma referência ao presidente do Conselho Federal de Administração, que é o nosso conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, Wagner Siqueira, que foi presidente dessa casa, e que tomou as rédeas dessa ideia de fazer com que a perícia seja algo visto com bons olhos e com carinho e ocupada pelo administrador. Então, a gente precisa... Tá. E aí eu queria só fazer uma correção até na minha própria fala. A gente tem que tomar cuidado e eu entendo que eu preciso mudar isso aí. Nesse momento agora, a gente não pode estar mais falando só do administrador, tá? São os profissionais de administração, na área de gestão, que nós temos outros companheiros registrados na casa que estão na mesma linha e são capazes e habilitados. Então, é uma correção que a gente faz e eu tenho a humildade de fazê-la logo de princípio. Tá? Então, eu queria convidar aqui, para compor aqui com a gente fazer e levar esse dia de trabalho, nosso administrador Pedro Schubert, nosso companheiro perito, para compor ali, por favor, ali, Pedro, e nosso companheiro Murilo, que também é administrador, que vai dar... E eu queria, fechando essa abertura, lembrar vocês que vocês estavam olhando aqui uma apresentação, esse é o EMBRA, que vai estar acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, na sede da Bolsa de Valores, ali na Praça 15, nos dias 6, 7 e 8 de agosto. No dia 6 começa na parte da tarde, no dia 7 o dia inteiro e no dia 8 vai até 1h da tarde. Isso tudo para quê? Para que facilite todos aqueles que vêm de fora, vem muita gente de fora, e aí a gente diminui o problema de diária, diminui o custo das pessoas. Então, estão todos convidados, eu acho que é um momento extremamente especial. Vai ser um evento que vai marcar o momento da profissão de administração. Esse evento está baseado num texto escrito pelo professor Chiavenato, tá? E está sendo trabalhado com o maior carinho, esperamos contar com a presença de todos vocês, sejam os presentes, sejam os internautas. Já temos várias inscrições fora da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil todo, e algumas inscrições fora do nosso território nacional. Então, é isso aí. E agradecer aí o Murilo, é nosso parceiro lá na Associação de Peritos, tá? Aqui do Rio de Janeiro, onde está tendo vários cursos básicos de perito, que eu acho que é extremamente importante a gente divulgar. Eu posso me orgulhar de dizer que sou oriundo desses cursos, né? Entendeu? E eu acho que é um momento interessante para aqueles que não conhecem. São 2 semanas, sempre à noite, no local de fácil acesso, e o custo está acessível. Então, esses são os 2 pontos que a gente queria colocar. E para a gente não ficar falando, porque vocês não vieram me ouvir aqui,
E aí eu convido o nosso administrador companheiro Murilo para ocupar teu espaço. É todo seu, Murilo. Obrigado. Bom dia, senhores. Queria agradecer primeiro ao doutor Francisco, que me honrou com o convite para apresentar aqui falar sobre perícia judicial, o profissional da administração no campo da perícia judicial e extrajudicial. Eu dou o curso lá, mas minha especialidade é mais a Justiça do Trabalho. Então, eu já milito lá há uns 20, 25 anos na Justiça do Trabalho. Pouca coisa eu faço na Justiça Estadual e Federal. Porque a característica do perito é ter conhecimento com o juiz que vai lhe nomear. Então, eu tive uma sorte do início de um grande amigo, que hoje já está lá em cima, e que me apresentou. E aí você vai com uma aqui, vai com outra ali, e eu trabalhava com 6, 7 peritos. O tempo foi passando, eles foram indo a desembargadores, e hoje eu praticamente não faço. Hoje eu faço muito mais assistência técnica do que a perícia. A gente vai falar sobre assistência técnica, sobre perito e tal. Então, eu procurei resumir algumas coisas, como quem está no auditório, eu já vi que outros colegas, queria parabenizar aqui o doutor Valdir Soares, que era o nosso presidente lá na APGERG, pela sua presença aqui, agradeço ela. Então, o doutor Valdir vai ser mais uma recapitulação quando ele, há 40 anos atrás, estava iniciando na perícia. Então, por quê? Como o doutor Francisco falou, a gente tinha que buscar nivelar. E quando a gente procura nivelar um grupo, a gente tem que começar por baixo. Não adianta por cima, porque os de baixo não vão acompanhar. Então, esse é o nosso... Então, eu dividi mais ou menos em 2 aspectos. Perícia judicial, vou falar um tempo, e na segunda etapa, o profissional da administração na perícia judicial e extrajudicial, buscando, dentro de que hoje tem, não sei se os senhores conhecem, um manual de perícia emitido pelo CSA em outubro do ano de 2017. Então, bem novo, doutor... Hã? Todos receberam. Então, pois é. Então, ali está muito bem feito. Tirei algumas coisas e fecho o nosso bate-papo apresentando as portarias e as normas para quem quiser se cadastrar nas 3 justiças que nós temos, que é a Justiça Federal, a Justiça Estadual e a Justiça Trabalhista, tá? Tem que apontar para cá? Para lá. Então, perícia do termo latino perite, derivado, por sua vez, de perito, expert. Então, quando a gente milita na perícia, a gente está prestando serviço ao judiciário. Então, é interessante, e a gente tem que saber, muitos termos jurídicos, porque a perícia é um meio de prova, e a gente tem que saber. Então, muitas bibliografia, você vai ver lá, perito, expert, né? Conhecedor, especialista, tudo são sinônimos, tá? É análise técnica de uma situação, fato ou estado, redigido por um especialista numa determinada disciplina, o perito. Então, o perito, ele vai auxiliar o juiz nas dúvidas que ele tem. O juiz, ele não tem a capacidade de conhecer tudo. A capacidade dele é a capacidade jurídica. Então, ele tem a capacidade jurídica. Então, um erro médico, uma equiparação salarial, certo? Ele precisa. Uma queda de um prédio, como aconteceu agora. Então, no julgamento, ele precisa se embasar de um documento de um especialista, ou, às vezes, mais de um especialista. Há perícias que você tem um grupo de peritos junto. Tá? É o exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado. Então, para exercer a perícia, nós devemos
está habilitado. Aonde? Nos nossos conselhos, né? Em dia com conselhos, sem ter punições e adimplente, exatamente. Isso é importante, adimplente. É um exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinado a verificar ou esclarecer determinado fato, a apurar as causas motivadoras do mesmo, ou o estado, a alegação de direito, ou a estimação da coisa, que é objeto do litígio ou do processo. Então aqui a gente já tem alguns termos: litígio, processo, direito. Tá? Então o direito é aquilo que as leis nos facultam. Então, todo o direito está embasado em uma lei. Se não tiver lei, não existe a punição para aquilo. Né? Então, o nosso arcabouço jurídico é que vai nos proporcionar os nossos direitos. Então, o direito é um sistema de normas de conduta criado e imposto por um conjunto de instituições para regular as relações sociais. Nós vivemos em relações sociais, nós vivemos em harmonia, desde que nós tenhamos leis que nos dê a forma de se conduzir. E quem emite essas leis? Conjunto de instituições. Então, Congresso Nacional, os órgãos de classe aqui, o CRC, o CRA, a Associação de Peritos, todos emitem normas, um de âmbito geral, outro do restrito. O Estado, através das leis estaduais, o município, através das leis municipais. Então, todas essas leis vai impactar no direito das pessoas, né? O Código do Trânsito, você tem que andar com o cinto, né? Quem é mais velho aí, antigamente ninguém andava com cinto, ninguém andava com extintor. Vão criando e a gente tem que participar, tem que cumprir. Se não cumprir, vai receber a punição. Litígio são as pendências pertinentes a uma ação. Então, todo mundo já ouviu falar em ação, né? Vou entrar na justiça. Então, para entrar na justiça, você entra através de uma ação. E o documento principal é que a gente chama petição inicial. Então, a pessoa se sente com o seu direito ferido, procura um advogado, e esse advogado vai ser o interface. Vai apresentar, através da petição inicial, o requerimento para buscar o direito dele. O nome das partes é chamado autor e réu. Então, quem entra com a petição inicial é o autor e a outra parte é réu. Pode ter uma ou mais partes no processo. E os nomes também variam. Então, numa ação de inventário, é inventariante e inventariado. Numa ação no embargo, é embargante e embargado. Né? Numa doação, donatário, doador e donatário. E por aí vai. Então, esses termos, esses nomes, a gente tem que ir aprendendo e ir gravando, né? Então, de litígio é uma briga, é uma divergência, são contradições que a gente briga, às vezes, no dia a dia, no condomínio, uma pessoa olha feio para você, estacionou o carro errado, ou bateu, ou isso, aquilo. Então, é o nosso mundo hoje que a gente vive. E com o advento da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que chamam, abriu o direito, porque hoje a gente tem direito a mais do que deveres, né? E aí a gente fica meio engasgado.
E o processo judicial é uma forma sistemática de proceder necessário ao válido exercício do poder, onde, ao fim, espera-se que um juiz de direito ou tribunal, com regular jurisdição, profira decisões sobre o direito acerca de uma pessoa ou propriedade. Então, o processo judicial, a ação, vai virar um processo, porque o juiz, ele é inerte. Ele só trabalha se for provocado pelas partes. Então, e o processo, ele tem um caminho. Passado aquele caminho, a pessoa perde o prazo, como a gente diz, aí fica precluso. Então, isto é mais para o advogado. Para o perito, nem tanto. Nós vamos ver mais na frente que os prazos são um pouco mais flexíveis, tá? Então, o processo judicial é que vai ser o nosso instrumento de trabalho. Quando nós formos nomeados perito, a gente tem que o quê? Analisar o processo. Vai estar lá a petição inicial, a contestação, os quesitos, os documentos de prova. E a perícia é uma das provas do processo. Pode ser testemunhal, depoimento pessoal, documental, fotos, mapas. Então, tudo isso dá um embasamento. E esse será o material que nós vamos trabalhar. O material do perito é o quesito que as partes oferecem. Tá? Então, o quesito é o material do perito. Então, o perito, ele é nomeado e vai responder quesitos. E os quesitos respondido vira o laudo pericial. Eu estou falando aqui, mas na frente a gente vai ter mais ou menos só para a gente ir numa linha de entendimento. Então aqui nós vemos o direito, os litígios e o processo judicial. Basicamente como é que se diz? É o beabá do direito, é o início do direito, é o início da sua tal. E aqui, proferida a decisão, espera-se que um juiz de direito ou tribunal com regular jurisdição. Cada juiz tem uma jurisdição. Então, o juiz ali do TJ, ele tem uma jurisdição de alguns bairros. Aí a gente tem que ver lá quais os bairros que são atendidos. E aí tem a regional do Meia, atende aquela parte do Meia. Regional de Jacarepaguá, atende parte de Jacarepaguá. Regional da Barra, regional da Ilha do Governador. E tem os fóruns nos municípios. Apesar de Caxias ser aqui do lado, ela tem um fórum lá em Caxias. Então, em Nova Iguaçu. Então, isso é a jurisdição, é onde o juiz pode trabalhar. Um juiz aqui do tribunal da primeira do TJ, ele não tem competência sobre um juiz da regional do Meia. Então, o Meia trata do Meia, o da TJ trata aqui dos bairros próximos ali, Centro, Copacabana, Botafogo. Então. E aqui a gente se baseia nas leis. E aqui é a hierarquia das leis. A Constituição Federal é chamada de Lei das Leis, Lei Mãe, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, decreto presidencial, portaria, instruções normativas, resoluções, órgãos. Então, vai descendo aqui, e nessa parte de baixo é mais pontual para os órgãos. Por exemplo, o CRA aqui, quando emite uma resolução, um ato normativo, um ato administrativo, uma portaria, ele está legislando para os administradores. O CREMERG está administrando para os médicos, a OAB para os advogados, o CORECON para os economistas, e assim vai. Mas é importante a gente ter noção do que é
e cada uma delas faz, certo? Aqui é só en passant para dar o conhecimento. A perícia pode ser judicial, extrajudicial e arbitral. Certo? Então, a perícia judicial, como o nome diz, é voltada para a justiça. Então, você é nomeado por um juiz. Ah, eu esqueci de falar aqui um pouquinho antes. Ele, ó, regular não. Espera-se que um juiz de direito ou tribunal com regular jurisdição profira decisão sobre o direito. Sentença é o que o juiz de primeira instância dá. E acórdão é na segunda instância. Por quê? Sentença é individual e acórdão é de um colegiado. Então, normalmente, tem a turma na Justiça do Trabalho e as câmaras na Justiça Estadual. É a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. Então, quando vai à segunda instância, é sempre analisado por um colegiado. E esse colegiado emite o documento chamado acórdão, que, em outras palavras, é a sentença emitida por um colegiado. Aqui para a gente saber quando eu... Então, a perícia pode ser judicial, extrajudicial e arbitral. A judicial é que trabalha para o juiz. O juiz nomeia o perito. Então, como eu falei no início, nós temos que buscar os juízes, de alguma maneira, certo? E eu estou colocando aqui também a minha experiência pessoal. Não adianta se inscrever lá no TJ, no TRT e tal, e não buscar um passo para ter um contato com o juiz, porque é como ganhar na loteria. Aquele juiz buscar naquele cadastro do TRT aquilo. Normalmente os juízes têm 4, 5, 6, 7 pessoas, porque é da confiança do juiz. Então, o básico é a gente ter este conhecimento, buscar. Eu conheço a Mariazinha que trabalha na segunda vara do trabalho. A Mariazinha já está lá dentro. É mais fácil ela lhe apresentar a diretora da vara levar o juiz, do que você ir direto. Que normalmente o juiz diz, não, a senhora volta amanhã aqui, aí você volta, a senhora volta depois da manhã aqui, e aí fica. Essa é a realidade. Eu não estou aqui para contar a história de Papai Noel. A história é essa. Então, a gente tem que ter isto na cabeça. Então, a judicial, o perito é nomeado por um juiz para analisar uma determinada causa e emitir o seu laudo. Então, como eu já falei antes, o produto do perito é o laudo, baseado nos quesitos formulados pelas partes. A perícia extrajudicial serve para avaliar bens e direitos, cálculo de indenizações, venda, compra de empresa, partilhas de bem, liquidação de haveres, divórcio, etc. Então, a extrajudicial, como o nome está dito, é fora da justiça. E aqui, vamos dizer, no divórcio consensual, o casal pode escolher um expert para fazer a avaliação. Ou, no divórcio litigioso, com certeza cada parte vai buscar o seu para ver o que é melhor para si, certo? E na arbitral, é a justiça arbitral, que eu não sei se os senhores conhecem, é uma justiça teoricamente particular, mas com força de lei. Existe uma lei, que eu não me lembro o número agora, é 13.000 e pouco, que estabelece as câmaras arbitrais. Hoje, as empresas de construção estão trabalhando muito com a justiça arbitral.
que normalmente no final do contrato diz: as dúvidas que surgirem serão dirimidas na Câmara Arbitral fulana de tal. E aí bota o nome da Câmara Arbitral. Por quê? Porque a velocidade é impressionante. Em 4, 5 meses, normalmente, a gente consegue resolver. E a sentença emitida pelo árbitro tem força de lei. Não adianta você chegar lá e depois se arrepender. É aquilo que vai valer. E aquilo é um título executivo. Se ele não fizer, você já pode entrar executando na justiça estadual ou federal ou trabalhista. Só para ficar claro, pessoal, quando a justiça arbitral começa a andar, houve acordo entre as partes. Então, por isso que chega esse ponto aí que eu tenho discussão. Ah, sim. Bem lembrado. Para funcionar na justiça arbitral, as partes têm que estar em comum acordo. Mas quando você compra o apartamento, aquele contrato que você assina mais ou menos forçado, né? É contrato por adesão. Mas, se você for antes desfazer no judiciário, tudo bem. Mas quando começou lá, é irreversível. Tá? Se eu e o doutor Francisco temos a discussão, Francisco, vamos no arbitral, eu e ele temos que assinar um termo de concordância com aquela Câmara de Arbitragem. Mas no exemplo que eu dei, você está sendo condicionado, está sendo forçado, senão a Patrimóvel não vai vender o imóvel para você. É a mesma cartão de crédito. Cartão de crédito, bota lá. As dúvidas serão dirimidas no fórum da cidade do Rio de Janeiro, ou na vara tal, ou nisso, aquilo. Tá? Naquele congresso da Goiânia, início, né, eu achei muito interessante o assunto relacionado a seguros, que são processos enormes, e a informação que foi dada é que sempre é extrajudicial, raramente vai para a justiça. Né? É verdade. Então é um ramo importantíssimo. Porque o extrajudicial, nesses grandes contratos, os contratos da Petrobras, dessas grandes empresas, tudo é no ramo extrajudicial. Primeiro, porque tem uma privacidade. Na justiça, a justiça é pública, qualquer um pode ver qualquer processo lá, se habilita para ver, exceto o segredo de justiça, que normalmente é da área de família, certo? Com a Arbitral, a Petrobras, essas grandes empresas, ela fica ali, tem uma cláusula de confidencialidade. Então, e já específica. Então, eles não querem dizer que a Petrobras teve um lucro, teve um prejuízo, teve isso, teve aquilo, num documento oficial da própria empresa. A não ser quando publica o balanço lá naquilo que já tem uma expectativa de mercado, já tem os acertos que foram feitos, já tem as assembleias que foram realizadas. Já? Então, essas grandes empresas de seguro, afundou um navio, é tudo na arbitragem, tá? É outro mundo. É outro mundo. A perícia é o único meio de prova capaz e eficiente de avaliar as questões materiais que são controvertidas durante a ação. Então, se a gente dá entrada na petição inicial, apresenta alguns documentos, apresenta testemunha, há uma audiência inicial, mas não conseguiu dirimir as coisas, o juiz pode nomear um perito justamente para fazer os esclarecimentos. Tá? O artigo 149 do CPC, Código de Processo Civil, diz lá, são auxiliares de justiça. A lei tal, o perito, ele é auxiliar de justiça. Quando você está fazendo, é nomeado, você é o braço do juiz e você vai ter toda uma liberdade de consultar as partes, ver documentos, tá? Então você é como o olho do juiz lá, tá?
Código Civil, são auxiliares de justiça, além de outros cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judicial. O escrivão, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regular de avalia. Você vê quantas pessoas hoje trabalham ocultamente que a gente não sabe, mas estão prestando tudo isso para que o juiz possa emitir uma sentença dentro da justiça, né? A perícia pode ocorrer na fase de conhecimento ou cognitiva da ação e ou na fase de execução. Então, a perícia, ela pode existir em dois momentos. Fase de conhecimento. A fase de conhecimento ou cognitiva é aquela primeira fase até o juiz emitir a sentença. A gente diz que é a fase de conhecimento, que o juiz vai conhecer do direito e emitir a sentença. Tá? Essa sentença ela pode ser apelada, vai a uma segunda instância. Houve apelação, vamos dizer, a pessoa perdeu de novo. Ainda ela pode ir ao STF ou ao STJ. Quando termina tudo, que há o trânsito em julgado, que hoje em dia todo mundo sabe que é isso, tá na mídia aí direto, e aí passa-se para a fase de execução. A parte que perdeu não pagou, dentro daquele prazo de 48 horas, entra o processo de execução, pedindo penhora dos bens, essa coisa. Então é a fase de execução. Na fase de execução, também pode haver perícia. Há mais perícia na fase de execução do que na fase cognitiva. Tá? Por quê? Porque você vai apurar o valor. Como eu disse a vocês, eu trabalhei mais na área de perícia trabalhista. Então, o juiz, lá na fase de conhecimento, a parte diz, olha, eu trabalhei e não recebi horas extras, eu trabalhei à noite, não recebi salário noturno, e tramitou e tal, e ele ganhou aquilo. E aí você vai executar. Então você tem que fazer o cálculo das horas extras, do horário noturno, essas coisas todas. Então essa perícia é mais na fase de execução. Por quê? Porque os cartões de ponto vão provar se ele foi ou não foi o testemunha. Tá? Na fase de conhecimento no TRT, existe praticamente 3 perícias, que são equiparação salarial, insalubridade e periculosidade. Tá? Insalubridade é do médico e periculosidade é do engenheiro de segurança do trabalho. E a equiparação salarial é qualquer um que esteja habilitado. Pode ser administrador, pode ser contador, pode ser economista. São essas 3 que gravitam mais realmente na área de trabalho. Então, por quê? Porque você tem que fazer a inspeção na empresa. Então, você trabalhava no depósito de bebida, que não tinha refrigeração, que não tinha tal, era completamente salubre, tudo lá verde, aquela mofo. Então, o médico tem que ir lá para ver se realmente aquela área pode ser considerada insalubre. Em sendo considerado insalubre, o juiz vai dar a sentença dizendo que ele tem direito à insalubridade. Tá? A mesma coisa a equiparação salarial. Você tem que ir à repartição e buscar junto aos chefes, aos pares, e que ver se o funcionário que deu o outro como paradigma fazia as mesmas coisas. Por quê? Se você for no RH, a ficha dele está lá como ele entrou, não mudou, senão ele estaria pedindo. Eu normalmente gosto de dar um exemplo assim, bem... Um rapaz entrou no banco como faxineiro. E aí, qualquer circunstância, ele tinha uma capacidadezinha e tinha um caixa que saía na hora do almoço, não tinha ninguém, ele ia lá e
fazia o trabalho do caixa. Ia lá e fazia o trabalho do caixa. Daqui a pouco ele já estava sendo escalado para ser caixa. Mas a ficha dele continua como servente, faxineiro. E ele recebe como servente faxineiro. Então ele pede equiparação salarial. Então você tem que ir ao banco, conversar com os pares. E é difícil porque ninguém quer dar. Você chega lá, olha, você conheceu o fulano? Não, isso aqui eu não... Não, eu de vez em quando via. Então você tem que ir 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque a gente tem que botar. Na diligência realizada no banco tal, um dia tal, conversei com fulano de tal, que é isso e aquilo, ela me informou o quê? 2 pontos. E aí vai botando. E aí a pessoa fica realmente com medo de perder o emprego. Muitos bancos realmente demitem. Então é chato, é perigoso, mas você tem que ir. Pô, tem vezes que eu ia 7, 8 vezes para tentar ia subindo com o gerente, com não sei o quê, mas no final a gente conseguia resolver, graças a Deus. Então, a perícia pode ocorrer na fase de conhecimento ou na fase de execução. Na fase cognitiva, busca-se o direito. E na de execução, busca-se o valor. Então, é o direito que ele teria de ter a equiparação salarial. E aí, transitou e julgado, vai para a fase de execução. Se a empresa não pagar, que normalmente não paga, direito e tal, você tem que fazer os cálculos para ter o valor correto e o juiz poder proceder a penhora de bens, penhora online, ou bloquear alguma coisa que ele tem. E existe uma norma no CPC que é desconstituição da personalidade jurídica. Então o juiz desconstitui a empresa e passa a atacar o bem pessoal dos diretores da empresa e sócios. E outra coisa também, o cara tem 1% e o outro tem 99%, o 1% tem mais dinheiro do que o 99%, o 1% vai pagar tudo. E depois esse que tem 1% é que tem que buscar direito de regresso em cima do que tem 99%. A água corre para o mar, então tem mais dinheiro ali, apesar de ter 1%, então eu só tenho 1%. Então, eu sempre digo, 1% é, às vezes, total. Porque o outro não tem nada, ele tem 99%, já está quebrado. O que tem 1% vai responder. Portanto, dentro dos vários meios de produtores de prova do direito, testemunhal, documental, depoimento pessoal, etc., a perícia se destaca como um meio especial na qual o concurso de um profissional especializado na área em questão faz necessário para o esclarecimento dos fatos técnicos. Então, nesses exemplos todos que a gente tem dado aqui, há necessidade de ter uma pessoa especializada, como diz, a gente tem que ter especializado. Não adianta porque o laudo você tem que usar a sua ética. Se você não sabe, não pega aquele laudo, né? Como às vezes a gente lá na associação chega as pessoas sem nunca ter visto, nunca sabia o que era perícia, aí alguém convidou, pô, vamos fazer um curso de perícia ali que você ser perito. Aí a pessoa vai lá no tribunal, consegue a JG, que é Justiça Gratuita. Aí o cara pega 1, 2, 3, quando olha, senta e diz, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Então ele tem uma responsabilidade e tem que fazer. Então eu acho que tem que andar passo a passo. Quem vai começar tem que buscar um colega que já tem uma experiência e vai crescendo, vai andando. E agora o menino vai para o maternal, vai para o 1º grau, vai para o 2º grau e aí depois cria sua independência. Por quê? Porque a gente aqui está falando e tal, mas na hora que você pega aquilo, aquela bomba está na tua mão. Você tem um prazo normalmente de 30 dias para entregar, certo? Se você não tem aquela segurança de fazer, você vai ficar olhando para um lado, vai ficar olhando para o outro, lê a inicial, lê os quesitos, o que é que esse cara quer? É verdade.
Os quesitos são as perguntas técnicas que as partes querem ver resolvida pelo profissional perito, que além de auxiliar o trabalho deste, ainda deixa bem clara a objetividade pretendida. Uma boa elaboração de quesitos é parte fundamental na produção da prova pericial, e eles são mais ricos quando elaborados conjuntamente por o advogado e profissionais especializados. É aqui que entra o assistente técnico. O assistente técnico é fundamental, que eu sempre digo. O advogado, ele também é tipo juiz, ele não sabe. Tem um erro médico, ele vai saber, a parte jurídica vai entrar lá no Código de Civil, vai enquadrar tal. Agora, ele não sabe formular quesitos para saber, o anestesista fez esse procedimento A, B ou C, ele não sabe dizer. Se a parte não contratar o assistente técnico é aquele que vai trabalhar pelas partes. Esse aí pode ser qualquer um. Não precisa de especialidade, não precisa de nada. Ele precisa só do conhecimento. Tá? Então, do malvadamente inteiro. O enfermeiro, se tiver toda uma competência, ele pode formular os quesitos para o advogado apresentar para o perito responder. Então, é a capacidade. E quem vai contratar é a parte. Quem vai pagar é a parte. Tá? E tem um momento certo de contratar. É quando a perícia é determinada, as partes tem um prazo de 15 dias para apresentar quesitos e assistente técnico. Se não apresentar nesse intervalo, ele perde. E aí, lá na frente, ele não pode se apresentar ao perito e dizer, olha, eu sou assistente técnico do processo tal, queria discutir isso com Vossa Senhoria. Aí o perito olha lá, não, você não está nos autos, então eu não posso falar com você, não vou falar com você. Tá? Então, é um ramo que aí inverte. Aqui você tem amigos advogados, para eles influenciar os clientes dele a contratar como assistente técnico na formulação de quesitos. Tá? Então, o assistente técnico, você pode ser perito quando é nomeado pelo juiz. E pode ser assistente técnico quando contratado pelas partes. Então você gravita nas duas. Agora, você não pode ser perito e assistente técnico no mesmo laudo. E aí não vale. Mesmo na mesma vara, os juízes não gostam. Dá você por impedido. Ou você vai ser assistente técnico ou você vai ser perito. Tá? As conclusões do perito são lançadas em uma peça chamada laudo pericial. Parecer técnico é a peça técnica elaborada pelo assistente técnico. Então, o perito emite laudo pericial. O assistente técnico emite parecer técnico. Normalmente, o assistente técnico faz o parecer técnico e deixa com o advogado. Porque ele pode até peticionar nos autos. Mas nenhum juiz olha. Honestamente, o juiz não olha. Então é preferível ele fazer o parecer técnico dele e, como advogado, quando tiver o resultado da perícia que o juiz vai determinar, fale as partes. Quando a gente, no direito também você vai falar, fale as partes. Falar é para ir nos autos, pegar os autos e ter um prazo para responder. Então, o juiz diz, as partes sobre o laudo pericial em 10 dias. E aí você tem, em 10 dias, analisar e impugnar o laudo ou não. Nessa hora, o assistente técnico está lá e ele vai ajudar também na impugnação do laudo. Porque todo laudo ele é impugnado. Todo laudo. Não tem esse laudo que não seja impugnado. Por quê? Porque são duas, o A e o B brigando. O laudo vai favorecer A, o B vai ficar chateado e vai impugnar. O B foi favorável a ele, o A também vai impugnar. Tá? Então, é sempre uma guerra, né? Uma briga, para pelo menos atenuar o prejuízo que eu sempre digo.
Para elaborar o laudo ou parecer, pode o perito e o assistente técnico proceder livremente, ouvir testemunhas, colher dados e informações, juntar pesquisa científica, etc. Tudo de modo a apresentar a melhor resposta aos quesitos, quando da elaboração do laudo ou do parecer. Então, é importante que, quando a gente for nomeado perito, já fazer um exame do processo, para que, se você sentir necessidade que há falta de documentos dentro do processo, já pedir, quando você estima os honorários, que o juiz determine que a parte acoste o documento, né? Traga o documento para os autos. Por quê? Porque quando você é nomeado, você tem um direito. Você vai à empresa, mas a empresa não te dá o documento. Aí o tempo vai correr, aí você vai pedir ao juiz um novo prazo e vai entrar dizendo: excelência, eu já fui lá 2 vezes, já mandei 3 cartas, eles não mandaram o documento. Por favor, peça. E aí você já perdeu grande parte do teu tempo para fazer. Então, estimou os honorários, vê se precisa de documento, se precisar já pede e coloca ali que o início da perícia, quando do acostamento dos documentos. Isso é muito importante. Às vezes a gente se perde nesses detalhes, né? Então, guardem isso, porque eu já corri atrás, já não sei o quê, né? Primeira, segunda, depois daí em diante a gente vai tendo a experiência. O artigo 473 do CPC, o laudo pericial deve conter. Então, como eu falei, a gente tem que trabalhar para o judiciário. E, nesse novo CPC, que ele entrou em vigor em 2015, o antigo não pontuava como deveria ser o laudo. Então, praticamente, cada um apresentava um laudo de uma maneira. Tá, tudo bem, estava misturado. Hoje não. Hoje esse artigo baliza o que você tem que, o mínimo que você tem que ter no seu laudo. Tá? E se você não cumprir essa receita de bolo, você já está dando margem a outra parte impugnar. O laudo é imprestável, tendo em vista que não foi observado o artigo 473 do CPC no seu parágrafo 2º. Aí volta para você ter que completar isto. Então, esses pequenos detalhes, quem lida com a justiça sabe, porque o advogado ele vai procurar aquele meio fio que ficou ali para você tentar só ganhar tempo, porque você vai fazer. Mas aí o juiz diz: pô, esse cara nem olhar o CPC olhou, cara. É meu perito, né? É meu perito. E aí tem uma fila. Aí ele passa para segundo, a fila andou para ele. Então, são nesses pequenos detalhes, por mais amizade que você tenha com o juiz e tal, é que a carreira do juiz também está em andamento. Porque como é que o juiz do judiciário é promovido ou não é e tal? Quanto menos ações for reformada, é ponto para ele. E também, quanto mais rápido o processo entra e sai com a sentença, é ponto para ele. Daqui a 15, 20 anos, ele vai ser o desembargador. Aquele que não cumpriu o direito, ele vai perdendo pontos. Aí entra naquela escala e a pessoa às vezes morre como juiz. Não alcançou o mérito de desembargador. Então, o juiz, ele defende o dele, porque ele tem... Você viu lá quantas pessoas ajudando. E perito tem uma fila. Exposição do objeto da perícia. Aí a gente lê a petição inicial, lê a contestação e vê qual é o objeto da perícia. Então, tendo observado que foi nomeado perito nas folhas tais e o objeto da perícia determinada foi a equiparação salarial entre o paradigma fulano de tal e o reclamante. Certo? Análise técnico-científica realizada pelo perito. Aí você vai ver, não, uma análise técnica,
a documentação pertinente ao reclamante foi apresentada, tal, isso, aquilo, foi pedido documentos, tal, veio os documentos e deu para a gente fazer a perícia. Indicação do método utilizado esclarecendo e demonstrando ser predominante aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. Então, na contabilidade tem os procedimentos normalmente aceitos, né, porque cada um, porque 2 e 2 são 4. Eu posso ir achar 2 e 2, 4 numa operação e num balanço e colocar os nomes em posições diferentes, mas vai dar 4. Então, você tem que procurar o método e dizer qual o método você fez, né? Você vai calcular pela tabela Price, pela tabela esqueci o nome da outra. Sabe? Então, você tem que dizer para o juiz qual foi o método, para a outra parte impugnar ou não impugnar. Então, tudo isso tem que ser determinado. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pela parte e pelos órgãos do Ministério Público. Então, os quesitos é o nosso documento, é a nossa matéria-prima para responder. A gente tem que ser objetivo, né? E conclusivo. Tá? Parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Isso aqui, muita gente cai nisso, né? Perguntou, o jogo de ontem foi Flamengo Internacional. Qual o jogo realizado no dia 5 de maio no Maracanã? Aí o cara... O jogo foi Flamengo Internacional, mas também houve o jogo Grêmio não sei o que em Porto Alegre, houve o jogo 3 não sei o que nisso. Você vai dar manga para a outra parte impugnar. O objeto era o Flamengo e Internacional e se limitar ao que foi perguntado. E a gente vê muitos colegas achando que vai enriquecer e está tumultuando. Entendeu? Então, isto aí é outra coisa essencial que a gente tem que ter na mente. Não fugir do objeto do quesito. Tá? Não fugir do objeto do quesito. Para o desempenho de sua função, o perito e o assistente técnico pode valer, aqui a gente já viu lá atrás, né? Documento de terceiro, repartição em pública, bem como instituir o laudo com planilhas, mapa, planta, desenho, fotografia, outro. Hoje os processos são eletrônicos. Então, existem determinadas coisas que a gente não consegue digitalizar pelo tamanho. Então, por exemplo, um mapa, uma planta grande e tal. E o que é que a gente faz? A gente pega este documento e leva à vara e acautela na vara. E aí a vara lhe dá um documento, que aquele documento foi acautelado lá. Então, quando você emitiu o laudo, diz, o mapa está acautelado na vara sobre a certidão número tal. Aí quem quiser vai lá na vara, vai dar uma olhada e tal. E se precisar de cópia, a vara vai emprestar para a pessoa ir ali fora, tirar uma cópia e voltar para lá, tá? Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo calado? Pô, ou eu tô sendo joia, igual o Flamengo ontem, ou então tá todo mundo como o Botafogo, né? De cabeça baixa. Para mim tá muito bom. Tá, obrigado. Então, pô, se o professor Pedro está dando o aval dele, então eu fico tranquilo demais. Gente fina como ele, pô, mestre. O perito, ao produzir o seu trabalho para a justiça, deve ser meticuloso no desempenho de suas atividades. Tem que ser ético. Não deve agir de forma parcial. Ele deve agir imparcialmente em sua análise e na elaboração do seu laudo. O perito deve ser
policiar os estudos do caso tratado para que finalize o laudo pericial com pleno êxito, pois, mesmo sendo um trabalho bem feito, haverá sempre impugnação para o perito esclarecer. Nós já colocamos ali, entrega quando o laudo é favorável ao A, o B pede esclarecimento, quando é favorável ao B, o A pede esclarecimento. Então, nós temos que ser ético, nós temos que ser imparcial. É que eu sempre digo, quando nós recebemos os autos para o processo para fazer a perícia, eu não conheço A nem conheço B. Eu, dentro da minha visão, que a gente vai aprendendo, antigamente eu lia a inicial, depois eu lia a contestação. E aí você começa a se influenciar na leitura. Então hoje, quando eu vou fazer, primeiro eu leio os quesitos. E aí eu vou para a inicial. Por quê? Porque você chega lá na inicial, porque a inicial, ele vai te conduzir para aquilo que ele quer. E a contestação vai te conduzir para aquilo que ele tem que contestar aquilo. E às vezes você fica ali pendulando, né? E ao passo, se você lê só os quesitos de um lado e de outro, que vão ser antagônicos, cada um buscando não sei o quê, a gente busca isso. E aí depois vai ler a inicial, vai ler a contestação, vai ler ver quais são os documentos que estão e está faltando documento. É uma técnica que eu uso e aconselho as pessoas a usarem, e quem tem usado mudou disso realmente. Porque quando a gente lê ali a inicial, a primeira peça, o teu subconsciente já vai... Quando ele vem a contestação, aí entra o tic-tac aqui brigando e você vai querer ser juiz. Eu não vou ser juiz, eu tenho que responder os quesitos. Então, se eu tenho conhecimento dos quesitos, quando eu ler a inicial e quando eu ler a contestação, eu digo, caraca, aquele quesito eu posso responder com isso aqui, aquele quesito eu posso responder com isso aqui. Sei lá, é o meu tic-tac, cada um tem o seu tic-tac, certo? Haverá sempre impugnação, por quê? Como eu já falei, ética é uma palavra de origem grega, ethos, que significa propriedade do caráter. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais e proceder bem e não prejudicar o próximo. Na perícia judicial, tanto o perito indicado pelo juiz, como o assistente técnico indicado pelas partes, deve agir com ética profissional. Todos nós temos uma ética profissional. O advogado tem a dele, o CRA tem a dele, o administrador, o médico, mas todos nós temos uma ética, né? Nascemos, vivemos numa sociedade e temos uma ética, né? Que está faltando hoje muito, né? Se um pouco mais de ética tivesse, nós não estaríamos passando por aquilo que nós estamos passando. É a grande realidade. Então, a gente tem que proceder de uma maneira imparcial, procurar responder os quesitos dentro, como eu falei há pouco, analisando os quesitos, analisando a petição inicial, analisando tal. Se for o caso, marcar uma diligência, fazer entrevista com as partes, com testemunha, tá? E buscar a melhor resposta para o juiz. E que o laudo seja impugnado em quase nenhum item dos quesitos. E aí a gente fica satisfeito. Certo? Então, o assistente técnico indicando pelas partes deve agir com ética profissional, realizando um trabalho imparcial com a finalidade de esclarecer os fatos ao juiz, que geralmente não possui conhecimento técnico para julgar o pedido. Ele tem um conhecimento jurídico e aí ele vai adequar o laudo à parte jurídica e vai fundamentar o pedido dele, tendo em vista a perícia, os artigos tais, o itens tais, isso, aquilo, tal. Condeno fulano a isso, ou não condeno aquilo, ou tal. E o e o juiz, ele não é obrigado a aceitar os termos que estão na perícia. Se ele discordar, ele vai fundamentar e a perícia vai ficar do lado. E aí não é legal para a gente. Ou substituído. Ou então substituído. Aí esse aí já pode até sair buscar uma outra justiça, porque ali ele já... O filme dele já está, porque a falta de ética,
doutor, o senhor está nomeando fulano de tal, o senhor vai ter dor de cabeça. Falou isso, o cara já risca. É verdade. E aqui eu vou apresentar um fluxograma da perícia, onde o perito intervém de uma maneira ou de outra, para você ver como é feita o fluxograma da perícia. Então, nós falamos do litígio, que era as divergências, a pessoa entra com a petição inicial à juização, pedido de perícia ou de ofício. As partes podem pedir perícia. O reclamante, o reclamado, o autor, o réu, pode pedir a perícia. Não precisa tirar não, que eu vou deixar aqui com o doutor Francisco, que ele encaminha para o pessoal aí por e-mail, né? Ou então, quem quiser no final ter meu e-mail, é só passar o e-mail que eu repico, tá? Então, pedido de perícia pode ser as partes, o autor pedir, também o réu pedir, ou nenhum dos dois pedir, e de ofício. No direito, quando você ouvir de ofício, é um ato que o juiz tomou sem ser pedido pelas partes. Então, no início eu falei que o processo só anda com o impulso das partes, através de petições. Quando o juiz toma ele diz de ofício, determina perícia, papapá. Então, entrou lá a ação, foi ajuizada, o juiz viu lá e, de ofício, ou a pedido das partes, ele faz a nomeação do perito. Então, veja bem, o perito vai ser nomeado hoje, dia 6 de maio de 2018. Tá? 7 de maio de 2018. Qual é o trabalho do perito? É apresentar o laudo pericial que eu já falei aqui, certo? Entre você ser nomeado, hoje dia 7, e você entregar o seu laudo, vai demandar aí mais ou menos de 10 meses a 1 ano. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho ali. Então, se a gente vai trabalhar com perícia, você tem que ter 3, 4, 5 perícias no mês de maio, 3, 4, 5 perícias no mês de junho, 3 de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, dezembro. Vamos dizer que só em um ano, então, em 7 de maio de 2019, você está recebendo os seus honorários daqui. Aí foi ser nomeado dia 10, dia 12, dia 15, aí a partir de maio você começa a receber, certo? Então, às vezes nem recebe. Mas vamos dizer que nas CNTP todo mundo paga, correu tudo normal. E aí daí em diante, você vai ter um fluxo de recebimento. Agora, não dá para viver de perícia sem ter esse período de carência aqui. E nesse período de carências você tem que ser nomeado 2, 3, 4 vezes. Então você tem que ter 2, 3, 4 juízes. Um nomeia 2 hoje, outro nomeia 3 amanhã, outro não sei o quê. Então, isso aí é que a gente tem que pensar também, tá? Então, nomeação do perito. Intimação das partes para apresentar os quesitos, apresentação do assistente técnico. Então, neste momento aqui, o perito foi nomeado, as partes foram intimadas para apresentar quesito e apresentação do assistente técnico. Entre essa aqui, tem 15 dias para apresentar quesitos e apresentar assistente técnico. Se não apresentar aqui, não tem mais como apresentar, vai morrer, tá? Depois disso, passado mais aqui uns 15 dias, o perito é convocado para estimar os honorários. Então, eu estou aqui dando aula hoje, fui nomeado, mas daqui a 2 meses é que eu vou saber que eu fui nomeado. Quando eu receber a notificação para apresentar os meus honorários. Nos autos já vão estar lá a indicação do assistente técnico, se as partes quiserem apresentar, que não é obrigado, e a intimação e os quesitos, tá? Aí eu botei aqui convocação do perito. Aí eu botei aqui JG
JG é justiça gratuita. Então você não tem honorários. É uma ajuda de custo que o tribunal dá para as pessoas que requisitam justiça gratuita e o juiz defere a justiça gratuita. Então você vai fazer o laudo e você vai receber no TJ 438,02. No TRT até 1.200. Aqui é fixo, 438,08. No TRT, até 1.200. Então, quando o juiz nomeia o perito, ele diz, nomeia o perito na JG, da Justiça Gratuita, e com honorários de R$500. Ou com honorários de R$800. Ou com honorário de R$1.200, que é o máximo. Tá? A maioria lá dos juízes na Justiça do Trabalho está dando a metade, R$600. E na Justiça Federal é 372. Esses são os valores para a justiça gratuita no nosso estado. É realmente uma miséria, desculpe dizer. Mas vai pensar que não vale a pena ser feliz. Exatamente. Não, mas a gente tem que ser franco e dizer, eu não crio ilusão, certo? Eu não crio ilusão. Eu estou dizendo a realidade do que eu vivi. Hoje eu não estou fazendo mais praticamente perícias, porque os meus juízes foram desembargadores e eu não consegui, com essa turma jovem, continuar. E aí, como foi surgindo a assistência técnica, eu vou fazendo assistência técnica, certo? Aí, apresentação da proposta de honorários do perito. Comunicação às partes pelo juiz para contestação. Então, quando o perito apresenta os honorários, as partes são convocadas para saber se aquele valor estipulado pelo perito está ok. E aí ela tem o direito de fazer a contestação, a impugnação dos valores dos honorários periciais. Nesta fase aqui, pelo menos também 90% sofrem impugnações. Não havendo contestação / impugnação, é dado prazo para depósito dos honorários pelas partes de direito. Quem paga os honorários? Quem pede. Se uma parte pede, essa parte paga, e se ela for vencedora, no final é dado para ela, na sentença o juiz incorpora o valor da perícia à condenação. Se as duas partes pedem, o autor pediu e o réu pediu, cada um deposita 50%. E se o juiz de ofício nomeia perito, também cada um deposita 50% do valor. Tá? E aí o juiz marca o prazo para o início da perícia. Só uma coisa, só para não causar você falou duas coisas aqui sobre honorários. Aquele honorário que quando você é nomeado, a justiça lhe dá, né? E depois o honorário do trabalho. Mais ou menos isso. Só acho que era bom dar uma esclarecida nesses dois coisas aí, senão as pessoas estão achando que o camarada vai pagar 50% daqueles valores que você apresentou aqui. Pode ter alguém que tenha pensado nisso, entendeu? Bem. Só para ficar claro. Aqueles valores que eu apresentei aqui, é para justiça gratuita, tá? Okay. Quando a parte entra com a ação, o juiz nomeia fulano. Fulano determina que estima na justiça gratuita. Então, na justiça gratuita, se ele fizer o processo e a parte que pediu justiça gratuita ganhar, ele não vai receber honorários, ele vai receber ajuda de custo. Essa ajuda de custo é paga pelo Tribunal de Justiça. Agora, quando vocês forem ler as normas lá, tá bem escrito assim, vírgula, desde que tenha recurso orçamentário. Ponto. Tá escrito. Certo? Tá escrito. Eu nem botei aqui, para não assustar mais. Certo? Pode contestar não aceito.
aceitar essa solução? Pode, veja bem. Como é o nome do senhor? Paulo Lagarde. O doutor Paulo está perguntando se você pode declinar da perícia. Sim, mas veja bem, tem que dar uma declinada legal, porque senão o juiz, pô, estou nomeado você, cara, para começar aqui agora com a gente e tal, estou dando uma JG, mas depois eu te dou. Aí ele dá uma, manda duas, manda três, manda quatro, pô. Aí tu vai dar uma declinada, olha, tendo em vista que eu tô com problema de saúde, tô isso, daquilo, não vai lá, não quero mais. Não faz assim. Tem que, eu sempre digo, de um bom papo nem a mamãe escapou, por isso é que eu estou aqui hoje. Então tem que ir dentro de uma técnica lá, ou vai lá, conversa com ele, excelência, pô, 4 aqui, eu vou dar uma declinada nessa aí e tal, manda uma boa. Então, faz parte, é lobby, isso é lobby. Doutor Francisco? Doutor Francisco ali é um colega nosso, ele sabe muito bem isso, E, então, na Justiça Estadual, o valor é fixo, 438,02. Foi nomeado Justiça Gratuita, 432,08. Na Justiça do Trabalho, é até 1.200. E diz lá que o juiz atribuirá o valor que ele achar compatível com o tipo de perícia. Aí ele pode dar R$200, pode dar R$400, até R$1.200. Em média... Por favor. Isso também ocorre nas pequenas causas? Não, em pequenas causas não há perícia. O nome já diz, pequenas causas. Perícia, você prolonga o seu trabalho. A própria lei 9.099, que diz lá, que juizado de pequenas causas, não tem perícia. Se você quiser uma coisa pequena que haja perícia, você tem que entrar pelo tribunal. Aí vai pagar as custas, vai pagar isso tudo. A diferença do juizado especial, que a gente chama todo mundo de pequenas causas, mas o nome técnico é juizado especial civil e juizado especial criminal, é que no juizado especial civil e criminal não se paga custas, tá? O perdedor só vai pagar custas se recorrer. Ele não recorrendo, ficou ali na primeira instância, o processo é arquivado, tá? E na justiça do TJ, que a gente chama na justiça civil, tudo que você faz, você paga custas, tá? Então você entra no juizado pedindo que está tendo um vazamento do teu vizinho para cá. Então, normalmente, você vai ter que precisar de um laudo pericial. Aí você coloca na tua inicial um laudo que você contratou, um assistente técnico, ele fez o laudo, bota ali. Aí outra parte diz, não, mas não pode na justiça de pequenas causas ter perícia de acordo com o item tal lá da lei 9.099. Aí o juiz manda para primeira instância e manda você recolher as custas. Dá um prazo. Se você não recolher as custas, o processo vai ser arquivado. Faz um novo. Então, no juizado civil e criminal não existe perícia. E, na segunda instância, excepcionalmente você vai ter uma perícia. Então, a perícia é normalmente na primeira instância e na área civil, certo? Na área de família, na área de fazenda. Bom dia a todos. Bom dia. Marcos. Tudo bem, seu Marcos? Bom dia. Gostaria de saber também se isso também cabe também para o caso do gestor de massa falida ou na possibilidade de recuperação de uma empresa. O juiz, ele indica, e como é que ficaria? O caminho seria o mesmo também? Veja bem, o gestor de massa falida, ele vai gerir. E se ele precisar de perícia, porque na massa falida, o gestor é teoricamente como se fosse o perito, é o condutor. Mas se ele precisar de algum laudo técnico, ele vai ter que requisitar o juiz e o juiz vai ter que nomear.
E o juiz nomeando, lógico que o gestor da massa falida vai utilizar ou vai formular os quesitos, que aí de ofício o juiz vai e aí o próprio gestor da massa falida dele. Senhor Excelência, estou precisando tal, papapá, tá, para dirimir dúvidas sobre isso, sugiro que seja feita perícia com os seguintes quesitos. Aí o juiz deferido nomeia o fulano tal de ofício para responder os quesitos tal. Tá? Então. Mas o caminho também é do mesmo jeito, né? Caminho do mesmo jeito. Caminho do mesmo jeito. Certo? O caminho é mais ou menos esse. Francisco, está em cima da hora, né? Vou dar uma aceleradazinha aqui. Então, o perito foi nomeado tal. Intimação das partes para apresentar quesito. Aqui eu já passei, vou passar para cá. Marcar prazo para o início da perícia. Anteriormente, do nosso, que a gente chama o antigo CPC e o novo CPC, mas hoje não é mais antigo, é só o CPC. A perícia era meio aberta, não tinha prazo. O juiz era que dava prazo. Então, era normal, às vezes, o perito atrasar, o perito não se preocupava muito com o prazo. Quando estava vencendo, pedia, o juiz dobrava. Então, hoje não. Hoje tem um artigo no CPC que diz que a perícia será feita em 30 dias. Ponto. Tá? Agora, quando você for nomeado e for estimar os honorários, vai ver se vai precisar de documento, vai ver se a perícia for muito grande, eu aconselho todo mundo pedir 60 dias. Dobra, juiz dá. Por quê? Porque tem outro artigo que diz que a perícia só pode ser prorrogada pela metade do prazo. Se ele dá 30, você só tem 15. Se você pede 60, ele te dá 30. Então, teoricamente, você tem 90 dias para fazer a perícia. Você fica mais tranquilo, desde que você tenha muito. Se você não tiver, em uma semana você resolve. Mas tendo outras coisas, não custa nada. Você pode pedir os 60 e entregar em 10 dias. Tá? Agora, se você está com 30, o teu velocímetro só vai rodar mais 15. Né? Aí o juiz, está tudo ok, todo mundo impugnou, todo mundo aceitou o preço. Aí o juiz determina o início da perícia. Aí é naquele dia que a gente entra nos autos, passa a contar o prazo que foi dado para você apresentar. E aí você vai realizar as diligências, vai ler, vai tirar o que precisar e vai elaborar o laudo. Certo? Elaborou o laudo, apresenta o laudo, espera os esclarecimentos e após os esclarecimentos, você pede a liberação dos honorários. Tá? Aí o juiz determina porque os honorários já foi depositado lá na frente, o dinheiro já está lá. E aí o juiz expede mandado de pagamento quando é na área civil e alvará quando é lá na Justiça do Trabalho. É a mesma coisa, mas os nomes, a gente tem a mesma justiça, mas cada um tem um nome para a mesma coisa, um nome diferente. Então, a gente tem que saber os dois nomes. Tá? Então, essa primeira parte, eu procurei mostrar como funciona a perícia, como é a perícia, o que é a perícia, de uma maneira geral, obedecendo o que o doutor Francisco pediu para a gente apresentar uma visão geral para um leigo que nunca viu o que é perícia, sair daqui pelo menos com uma noçãozinha do que é perícia e tal, e saiba onde procurar, onde ver. Essa outra parte aqui, o profissional da administração no campo da perícia judicial e extrajudicial, era o outro tópico da chamada aqui do CRA para a nossa palestra aqui, nosso trabalho. Então, bota aqui. Manual do profissional de administração, foi o que eu falei. Então, eu tirei alguns dados do próprio manual, que, como o Francisco falou, todo administrador recebeu, e está muito bem feito.
né? O doutor Francisco é um dos coordenadores, já deixo aqui meus parabéns a ele. E aí lá diz, a perícia judicial, uma área de atuação para o profissional da administração. A resolução normativa do Conselho Federal número 224, olha lá, 99. Desde 99 já existe uma resolução que fala sobre perícia aqui no CR. Então, não é de hoje, mas ficou sempre latente, como o doutor Francisco falou, nunca ninguém houve assim um interesse maior. E ele tem buscado agora. Que regulamenta a atuação do administrador em perícia judicial e extrajudicial. Segundo a resolução, legalmente alicerçada na Lei 4.765, que criou a profissão dos administradores, os profissionais de administração estão aptos a trabalhar em cálculos financeiros dos processos judiciais, civis e trabalhistas. Então, está lá no livrinho, quem quiser entra no CFA, baixa lá direto. Não sei se tem link também no CRA para baixar o manual. Se não tiver, está chegando, porque tá, mas no federal você tem lá ele inteiro. Exato, tá bom. Pode baixar. Bota inteiro. no Google. Tem problema? Manual de perícia do administrador, que velho Google manda na hora. Esse profissional poderá emitir laudos, pareceres técnicos, exames, vistoria, avaliação para constatação minuciosa dos fatos de natureza técnico-científica no campo da administração. O profissional de administração pode atuar em diversos campos nas áreas de administração financeira, de materiais, mercadológico, informática, organização e métodos de pessoal, cálculo judicial, administração de orçamento, comércio exterior, administração hospitalar e relação industrial. Você vê aqui a gama de coisas que pode o administrador buscar, né? Então você vai nessas varas que foram criadas agora, várias ambientais. Pô, é um lugar carente. Então não existe um cara formado em ambiente. Você vai fazendo uma pós-graduação, vai estudando, vai sendo autodidata. É um nicho de mercado, certo? Então, área de informática também, não existe o cara. Então, você vai, ou é engenheiro, ou é isso, ou é aquilo, faz um curso de TI e vai seguindo. Então, há um campo bastante grande. Logística, né? Logística, hoje em dia, poxa, tudo que pode... Tal. Em geral, o perito judicial administrador é nomeado pelo juiz federal, juiz de direito e juiz do trabalho, ou é indicado pelas partes envolvidas em um processo como assistente técnico. Isso aí nós já vimos, né? A área de atuação, ele mais ou menos ele repete, que eu busquei do próprio manual, para tentar seguir o que o doutor Francisco pediu. Administração financeira, cálculos bancários, aqui ele ainda abre mais. Indenizações, contrato entre particulares, cálculos trabalhistas, tributo, interpretação de relatório e demonstrações econômicas contábeis, entre outros. Administração judicial, recuperação judicial, penhora de faturamento, administração de orçamento, análise de custeio, eficiência, administração de materiais, administração mercadológica, administração pessoal, perícia sobre os quadros de carreira, equiparação salarial, apuração de valores nos processos trabalhistas, tá vendo? Administração hospitalar, relações industriais, organizações, métodos, gestão ambiental. Então, abriu mais esse espectro. Então, nossa carreira do administrador, ela é um espectro muito grande. Você praticamente pode tudo, né? E aí você tem que se ir filtrando e se especializando aonde você se sente melhor. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que, e dentro do que o doutor Francisco propõe, é fazer novas palestras, interagir, e aquele que se sentir bem vai tentar buscar este caminho. Tá? Então, saindo daqui, diz, pô, tem alguém na justiça que eu conheço, já para ir tabulando, para vendo como é que eu vou fazer o contato. Chega lá, pede uma audiência, conversa com alguém da vara, se conhece o juiz direto, então é prato feito, certo?
Mas tem que também mostrar alguma coisa. Porque de vez em quando o juiz diz, vem cá, traz um laudo para mim. Ele diz, não tem, então... Tá? E o artigo 156 do CPC, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimentos técnicos ou científicos. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, hoje, além de você ter a qualidade, você tem que estar inscrito no cadastro do TRT, da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Se vai trabalhar nas três esferas, tem que ter 3 cadastros. Também eu não entendo isso. Pô, faz um cadastro só, não existe Conselho Nacional de Justiça, que foi criada para tentar unificar esse jogo, a bangu que existe entre as 3 esferas judiciais, a federal, a estadual e a trabalhista? Não. Então, se você vai atuar nas 3 áreas, tem que se cadastrar nas 3 áreas. Tá? Murilo, Opa. o que está sendo feito, até respeitando a legislação atual, atualizada, né, e norma do Conselho Nacional de Justiça, os conselhos, e aí o CRA, RJ e todo o seu sistema está desenvolvido, estão sendo criados cadastros onde o administrador vai entrar lá, vai se mostrar que é habilitado ou não, para aqueles administradores que já são peritos, atuam em perícia há alguns anos, será aberto agora, em uma semana já deverá estar aberto esse caminho para ele se cadastrar. Esse cadastro, o Poder Judiciário vai ter acesso, a gente tem uma parceria, tá? E aí vai ter acesso, ele vai estar consultando esse cadastro como aquele lá. Qual é o facilitador disso aí? Que aí nós temos um cadastro específico de administrador. Como o Judiciário já vem solicitando que precisa de gestor, pessoa formada em gestão, quando ele precisar de alguém nessa área, ele vai consultar o cadastro dele, que ele tem também, e o nosso cadastro, de administradores do Sistema Nacional, onde ele vai buscar profissionais. Então, essa é a razão de você, profissional de administração, estar se apresentando, se habilitando, junto ao cadastro que você já tem, você só vai ter lá um espaço a mais dentro do registro de vocês, que é especialista. Então, qual especialista naquele caso? Perito, ou administrador judicial, ou outra coisa, tá certo? Só para esclarecer. Importante. Então tem que haver a parceria com o tribunal. Já está sendo feito isso aí. Para haver a integração do cadastro. Mas de uma maneira ou de outra, vai estar vinculado lá o cadastro dele numa gavetinha qualquer lá do programa. Tá? E aqui são as normas para cadastramento. Resolução do Conselho de Magistratura do Tribunal tal, 2 de 2018, foi de abril, dia 25 de abril, mudou a anterior, 9 de 16, do cadastro Sejúri. Este aqui, o do TJ, ele exige um curso de 24 horas básico de perícias, que a associação tem um convênio com o Sejúri e é reconhecido o nosso curso. O Sejúri dá 2 cursos por ano. Tá? O próprio tribunal dá 2 cursos por ano. E lá na associação a gente dá, a cada mais ou menos 45 dias, a gente abre uma turma, e normalmente é entre 25 e 30 alunos, que é a capacidade do nosso auditório. Então, se alguém tem interesse, é só de vez em quando entrar no site, e a gente manda também, o doutor Francisco tem colaborado com a gente, tem distribuído aqui, junto com canais competentes para tal. É um curso interessante, vale a pena, R$600, certo? Pode pagar de 2 vezes, eu sou diretor administrativo, estou precisando de dinheiro, estou fazendo comercial aqui, certo? Então, resolução, o provimento 2 de 15 do TRT, esse quem tem certificado digital, tem que ter certificado digital, bota na máquina, lê lá 3 papelzinho, vê o que é que ele quer, vai responder umas 100 perguntas,
Chato, mas porque isso, que aquilo, parece passaporte. Você fuma maconha, porra, o cara vai dizer que não, porra. Né? Tá lá, mas quem tira passaporte, mas tá lá, aquilo fica indignado. Você fuma maconha, porra. Se eu disser que fuma, eu não vou viajar, porra. Mesmo que fume. Então, dá lá, mas tá lá escrito, pega o passaporte para tirar o visto americano, tem isso. Então, na mesma coisa lá, tem umas perguntas que são lógicas, não tem como. Mas tem que responder. E tem que fazer o upload dos documentos necessários, que é o comprovante de residência, identidade e os diplomas que você tenha dos cursos. Passa para PDF e manda. 3, 4 dias depois, quando você mandou, deu tudo ok, teu nome já está lá, está cadastrado. E da mesma maneira, na Justiça Federal. Agora, quem não tem que ir pessoalmente levando toda a documentação que eles lá no TRT e lá na Justiça Federal escaneia e bota dentro do sistema. Certo? E aqui a resolução, a última é do Conselho Nacional de Justiça, que diz que aquela justiça que não tiver pode utilizar o cadastro do Conselho Nacional de Justiça. Aí a gente fica, mas para que isso? Não podia ele normatizar para todo o Brasil? Mas Brasil é Brasil. Então, senhores, eu procurei transmitir aos senhores, dentro do que o doutor Francisco me pediu, por favor. Alô. Bom dia a todos, meu nome é Fernando. Eu vi que o processo de como se dá essa, né, a nomeação, o juiz, né, o papel do perito, mas eu estou sentindo falta, não sei se está no manual que a gente acabou de receber, né? Por exemplo, eu percebo que quando o perito, vou pegar o exemplo que foi dado aqui do rapaz que faz o trabalho ele é auxiliar de serviços gerais, e de vez em quando ele está lá no serviço de caixa. Tem uma câmera filmando. Aí o perito chega e vai fazer, quer comprovar, né, que é, né, dados e fatos. E eu não vi, por exemplo, eu queria saber como é que se dá, por exemplo, a autorização de acesso do perito ao local. E às vezes tem empresas que elas não querem que o perito entre. Então eles podem criar um certo constrangimento, através, de repente, até um risco de vida. Eu queria saber o seguinte, como é que se dá a garantia que ele pode chegar, o respaldo jurídico, e também, de repente, eu sou ameaçado de morte porque eu estou tentando investigar, porque estou entrando, porque na realidade, quando a gente entra numa empresa dessa, de perito, ele está fazendo uma investigaçãozinha, né? Qual é a garantia que se dá ao perito quando ele vai numa empresa que, de repente, ele pode ter até um constrangimento, alguma forma que alguém está fazendo para intimidar, né? Como é que se dá isso? Veja bem. Tem isso. Se você acha que está com risco de vida, você declina o negócio. Estou passando mal, quebrei o joelho, entrega. Agora, você, quando é nomeado, está nos autos que você foi nomeado para a perícia. Então, o próprio código, porque eu não abri vários, eu botei aquele artigo que você pode ir. Então, e o primeiro contato que você tem é com o assistente técnico, se houver assistente técnico. Não havendo assistente, eu não vou chegar no Bradesco, eu vim fazer inspeção aqui. Não é assim. Existe um procedimento. Por quê? Eu não falei aqui, só dei, mas a gente aqui abre um pouquinho. Eu vou tomar 5 minutos, doutor Pedro. Da sua... Ele não gostou. Não gostou, pois é. Então... Tá bom. Então, se eu preciso fazer a perícia, preciso ir ao local, se eu busco nos autos, tem assistente técnico, eu entro em contato com o assistente técnico. Estou precisando ir ao Bradesco, agência tal, conversar com o João da Silva. Ele, ok, Murilo, vou ver. Manda um e-mail para mim. Aí eu mando um e-mail.
do tal, conforme contato verbal, não sei o quê, perito nomeado no processo tal, papapá, cuja cópia eu acosto, gostaria de conversar com fulano de tal, na agência tal, dia tal, tal hora. Pá. Aí eu mando para ele. Lá ele, como assistente técnico, ele tem um contato com o advogado e com a empresa. E aí ele formaliza. Tudo bem, dia tal, às 10 horas, pode ir lá. E normalmente, quando tem assistente técnico, o assistente técnico vai com você. Tá? Para mostrar o serviço dele. Que ele tá, a parte pagou a ele, para ele ouvir e questionar. Aí ele diz, pô, Murilo, essa pergunta aí não tá, podia fazer a pergunta dessa maneira? E a gente vai. É um diálogo, não é briga, não é, pô, não vou. Aí, entendeu? Aí não tem assistente técnico. A gente fala com o advogado. O advogado diz, ó, isso não é problema meu. Aí a gente entra em contato com o departamento jurídico do Bradesco, do Unibanco, das Casas Bahia, se apresenta a mesma coisa, pede para um documento, e às vezes a Casa Bahia diz, ele pode ir ao seu escritório? Eu digo, pode. Aí eu recebo ele no meu escritório. Agora, uma equiparação salarial, eu não posso receber ele no meu escritório porque eu tenho que conversar com as pessoas que estão lá. Eu digo, não, eu preciso ir conversar com os pares, inclusive o paradigma João da Silva. E aí sento numa sala, se o advogado quiser, se o RH quiser, tudo, fica lá, a gente faz uma ata, todo mundo assina, e aquele documento vai servir para mim embasar a resposta daquele quesito. Tá? Ok. Não, veja bem, se eu me sentir constrangido, pô, ou você pede para declinar, eu não vou pedir força policial, porque até então, até hoje, as pessoas fogem, mas tu vai chegar lá, ô rapaz, vem cá, hoje você vai conversar comigo. Ou tu tá indo e brincando também, cara. Você tem que resolver. O único documento que eu não consegui indo direto foi um documento que foi pedido na Secretaria da Fazenda do município. Eu fui lá, me apresentei. Aí o cara disse que não poderia me ceder porque era um documento secreto. Aí eu voltei, ele me deu um documento, não pode tal, papapá, de acordo com a norma, que é secreto. Aí fiz uma petição para o juiz dizendo que eu não poderia ter acesso àquele documento. Em contrapartida, não poderia responder uns 4 ou 5 quesitos que dependiam daquele documento. Aí o juiz determinou a Secretaria de Fazenda mandar para a vara, foi acautelado na vara e eu fui ver lá na vara. E aí depois a vara devolveu lá para a Secretaria e eu respondi, certo? Aquela parte que era secreta, eu fiz no documento a parte e acautelei lá. Tá? Então. Manteve a sigilosidade. Sim. Se eu boto nos autos, pô, você quebra o seu laudo e acautelou aqueles quesitos, somente aqueles quesitos, que dependia de resposta desse documento que era secreto. Tá? Ok, vamos aqui, ó. Mais uma aqui. Eu só queria que o pessoal tivesse um espaço menor, para a gente não tomar conta lá do tempo do Pedro, que ele bate na gente, sabe? É. Olá, bom dia. Meu nome é Paola. Eu fiquei com uma dúvida em relação até a um quesito que o colega respondeu, até perguntou sobre as imagens, no caso, se quisesse pedir as imagens, como é que seria esse processo? Pode pedir, eles dão uma mídia para você. E aí você também acautela a mídia lá na vara. Tá? Pedro. Sobre esse problema do perito chegar a um local para buscar informações, esse seminário aqui acho que ficou muito bem posto, porque foi selecionado de forma específica um especialista da área trabalhista, e tem todas as suas particularidades, como ele muito bem expôs tudo isso daqui, né? A minha área é mais Tribunal de Justiça, mais vara civil, empresarial, etc. Então, nesta parte específica, principalmente na minha área, eu faço a solicitação de informação ou de documentos.
E o e-mail hoje é uma coisa fantástica. Você não precisa de perguntar, nem ir lá, só fazer, né? Se você faz a solicitação da documentação, eu vou mostrar isso aqui, e a parte, geralmente a parte ré, não atende, para mim é a melhor coisa do mundo. Porque eu vou arbitrar, e quando o perito arbitra, dificilmente vão modificar. Ok? É verdade. E então, concluindo, muito obrigado aí pela atenção. Qualquer coisa, meu telefone está aí, e-mail, estou sempre disponível. Obrigado. Ok, Murilo.